Olá pessoal, estamos recomeçando o Que País é Esse, de episódio número 17, para conversar com a brasileira Alcineide Rosa, que mora lá na Namíbia. Estamos tendo um pouco de dificuldade de conexão com a África. Logo, logo nós vamos retomar o contato com ela e vamos começar novamente a nossa live. Ela é uma potiguar que mora há 9 anos lá na cidade de Swakopmund, uma cidade costeira, linda e maravilhosa, na costa da Namíbia. Ela já entrou aqui, vou chamar ela, pode participar novamente, pessoal. Agora vai, hein? Agora vai. Vamos Você está lá. me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então vamos Sim. lá. Alguns Como eu segundos de estava. delay, mas estou ouvindo. É normal isso. Te perguntava em que momento a Namíbia apareceu na sua vida, por que a Namíbia, né? O que que te fez morar nesse paraíso aí? Antes da Namíbia, eu morava na Nigéria e o meu marido recebeu uma oferta de trabalho de vir construir uma salina aqui na Namíbia. Essa é a razão por estarmos aqui. E assim, como é que foi a adaptação num país tão diferente do nosso? É um país da África, né? Todo mundo tem uma imagem assim, a África é muito pobre, a África é muito isso, mas não é tão assim, né? Não, essa parte da África que eu moro, o sul da África, até parece uma mini Europa. E a Namíbia, como ela foi colônia da Alemanha, você literalmente caminha nas ruas pensando que você está na Alemanha. A arquitetura, a gastronomia é muito parecida. Como é que a gente fala o nome da capital, Alcineide? É Windhoek? É o Windhoek? Como é que eles chamam aí? Em português, Windhoek, os locais chamam Windhoek. Porque é bem, como você está falando, é bem uma cultura alemã, né? Tem um pouco muito Sim. da raiz alemã. E como é que é os namibianos, assim, em termos de estrangeiros, de receber os estrangeiros? Afinal de contas, a África foi talvez um dos continentes mais colonizados, assim, né? Tem influência europeia, Alemanha, Grã-Bretanha, França, né? Como é que é isso? A Namíbia, ela vive de minério e de turismo. Então, quando você vem aqui como turista, você é muito bem recebido. Porém, quando você vem para ser residente, o país já não é tão aberto assim, porque sofre muito com falta de emprego. Então, eles sempre acham que está tirando uma vaga de alguém aqui. Como turismo, não, você não vai ter esse problema. Como residente, não é tão assim, não. E o que, que você vê de mais diferente assim na Namíbia? Porque se a gente faz uma pesquisa sobre a Namíbia na internet, a gente vê desertos, a gente vê vida selvagem, né? Eu te Tipo assim, mandei uma mensagem mais, eu te vai mandei abrir a uma porta, vai ter mensagem um mais leão. cedo. Eu estava dirigindo da capital, Windhoek, para cá, né? Depois da capital, onde fica o aeroporto internacional. Então, quase 5 horas. Daí você entra na savana, você entra na semi-savana, que ainda tem a vegetação, mas não tão alta. E segundos depois você está no deserto. Assim, é muito difícil de explicar, porque se você não vive essa experiência, é bem complicado de explicar. Você dirige 10 minutos, o seu cenário muda completamente. E assim, tem esse risco assim de tipo, de repente, a gente viu ali que tem o Parque Nacional Etosha, né? Poxa. A Namíbia tem muitos parques nacionais, né? Milhares de parques nacionais. O próprio Ministério do Turismo incentiva a visita a esses parques. Tem algum perigo de repente um desses bichos virem a cidades urbanizadas? Como é que é essa vida selvagem com a vida das pessoas, naturalmente? Vamos comparar com o zoológico. Se você vai no zoológico visitar e você se comporta direitinho, segue todas as regras, você vai sair de lá sem nenhum problema. Daí você vem para cá, com o parque aberto, e você quer, tá, vou chegar só mais um pouquinho mais perto do animal. Claro que o animal vai achar que você está atacando ele e ele vai se defender. Então depende muito da sua responsabilidade e de bom senso, né? Vou dar um alô aqui, porque tem uma companheira sua aqui do Brasileira Sem Fronteiras, a Solange da Lituânia,
te assistindo. Tô vendo. Ah, tem uma amiga minha também que morou aqui na Namíbia. Oi, Tânia. Fala um pouquinho desse projeto Brasileiras Sem Fronteiras que você participa lá junto com a Jaque, né? Vocês falam cada uma de seus países, cada uma da cultura dos seus países, e como é que é esse trabalho assim de estar fazendo parte desse grupo que une 60 milhões, 60 mulheres pelo mundo, né? Sabe aquelas coisas que vêm para completar? Eu sempre mostrei um pouco da Namíbia, só que eu sempre mostrava assim, de uma forma mais amadora, vamos falar. Daí eu recebi o convite da Iva para participar. Primeiro eu falei assim, deixa eu ver o que é que eles estão fazendo. Eu fui pesquisar um pouquinho, daí eu vi que era muito legal. E, gente, a Namíbia é muito lindo. E, infelizmente, poucos brasileiros vêm para cá para turismo. É um país que quase ninguém conhece. Então, assim, tá, vamos falar um pouquinho mais, quem sabe ajuda o país, né, de alguma forma. Mas é muito, E, muito bom participar. e assim, você é casada com um britânico, né? Isso. Como é que é ser casada com um estrangeiro vivendo num país tão diferente? Como é que foi viver essa cultura, assim? A gente entende assim, Brasil, país, né, muito sem lei, né? O brasileiro acha que pode tudo, tal, aí viaja, fala, para onde você foi? Fui para a França. Não, você não foi para a França, você foi para Paris, tal. E assim, como é que é isso, assim? Tipo, O meu pô, eu vou lá marido, visitar o Cineide que mora na Namíbia. o meu marido, apesar de ser britânico, morou 13 anos no Brasil. Então ele é meio brasileiro. Se você perguntar o que é que ele quer. Ontem a gente foi para um lugar comer porque ele queria comer picanha. Então, assim, ele tem muito do brasileiro nele. E ele é muito fácil de lidar. E a gente meio que misturou as duas culturas e deu certo. Vamos lá. Estou dando um alô aqui para também a sua amiga Edilma Moraes, está falando, oi, minha linda. É minha tia. Beijo, tia. Como é que é esse clima desértico, semiárido, que faz 40 graus de pleno inverno? Como é que é estar nesse clima dessa Namíbia aí? É a coisa mais louca que você pode ver. Assim, você sai de casa de manhã, você tem que ter certeza que tem que ter pelo menos dois tipos de casaco com você. Um que não é tão quente e um extremamente quente, porque aqui tem um microclima. Então, a temperatura muda assim. E por ser deserto, quando o sol se põe, a temperatura cai muito. Então, no começo foi difícil de acostumar. Hoje eu sou apaixonada. Mas no começo, você saía de casa e tinha que voltar, porque você não estava vestido adequadamente para sair de casa. E assim, você fala nos seus posts que você é apaixonada por esse paraíso, né? Até botei a sua frase que você me mandou lá no nosso card e tal. Como é que é esse povo, assim, né? Um povo que talvez tenha passado por tantas dificuldades, né? De tanto crescimento. A gente ouve muita notícia de fome na África, de subnutrição. Como é que é esse povo? Ele é um povo acolhedor, hospitaleiro? Como é que ele é? Vai depender da tribo que você for dialogar. Os hereros sofreram bastante com a guerra, então eles são mais, vamos falar assim, no lugar deles. As imbas são mais também assim. É muito difícil de explicar, porque num restaurante você vai ter uma pessoa que fala pelo menos 5 idiomas, um namibiano que fala 5 idiomas, porque ele pertence a essa tribo, ele é casado com alguém dessa tribo, ele fala o idioma oficial, na escola ele tem que aprender inglês e alemão e africanos. Então, juntou tudo, é difícil de explicar. Mas depende de quem você está falando, com quem você vai estar falando, que aí tá deu para entender mais ou menos? Entendi. O Rodrigo aqui também, nosso assinante do canal, ele também está te perguntando sobre isso. Como é que é a língua oficial? Como é que é lidar com isso? Eu acho que eles dominam muito bem o inglês, mas aí você vê, tem uma influência alemã, né? Tem o africanês. Como é que é essa língua deles aí? Vai depender. Se as pessoas mais velhas que viveram o apartheid, você vai encontrar muitos deles que só falam africanos. Ou alemães, descendentes de alemão, que só fala alemão. Depois do apartheid, da independência,
o inglês virou o idioma oficial, mas é uma das línguas menos faladas no país. O Xirreiro, o Xivambo, as maiores tribos é que tem o idioma predominante no país. Então, você vai ter uma pessoa dessa tribo que vai falar quase todas as outras e talvez não fale o inglês, que é o idioma Você, oficial. você sente que há uma defasagem muito grande entre pessoas, por exemplo, que são de trabalhos, de mercado de trabalho um pouco mais providos um pouco, e pessoas com menos providos? Há uma desigualdade social muito grande na Namíbia? Sempre tem, mas você precisa também estudar um pouco da cultura africana para entender que a cultura influencia muito nesse aspecto. Tipo, o líder da família, o filho mais velho, ele tem a responsabilidade de cuidar de toda a família. De tio, de avô, de primo, de sobrinho. Então, isso meio que impede, de certa forma, das pessoas crescerem. Isso só acontece entre os negros, né? Os descendentes de alemão e africanos não têm essa cultura. É completamente diferente. Mas você tem sim. E principalmente quem fica no norte do país, que é a parte mais difícil do país, é bem mais complicado. A falta de acesso à cultura, educação, comida, água. Água aqui é um problema, apesar de muita gente falar, não entender, apesar de ter grandes lençóis freáticos, a água no país é um problema. Então, assim, tem problemas como esse, né? De falta de água, de falta de eletricidade. Assim, existe um pouco de dificuldade na parte de saneamento básico, como algumas Sim, áreas aqui do Brasil reclamam disso. sim. Sim, e você, nesse ponto também você leva o aspecto cultural. Algumas tribos continuam com o mesmo costume de centenas de anos atrás. Então você não tem como mudar esse aspecto, entendeu? Então, se a gente for ver dessa forma mais atual, você vai achar que é uma certa defasão, mas eles preferem continuar com a tradição. A Solange está até te perguntando aqui como é que é o acolhimento aos estrangeiros, se eles se conseguem integrar na comunidade ou são vistos como os brancos ricos. Depende de onde você é. Aprendi isso aqui. Quando eu falo que eu sou brasileira, aí esquece porque a conversa vai para futebol. Eles amam brasileiros. Europeus já são mais vistos. Alemães, eles têm um certo receio por causa de tudo que foi feito aqui. Britânicos, onde eles vão, né? E É, pode continuar. não, você falava de alemães e britânicos. Eles têm um receio um pouco do europeu, de pô, vocês me colonizaram, vocês acabaram com o nosso país ou fizeram não bem do país. É bem complicado porque a maior guerra aqui aconteceu entre a África do Sul e Angola, aqui, que teve a influência da Nigéria. Na época da colonização, assim, recentemente eles são mais assim arredios com os da África do Sul. Não entendo por quê, porque foi parte de lá. Mas É um país muito novo, né? Nós estamos falando de um sim, país que se tornou independente em 1990. tá. É só Né? um recém-nascido, se a gente for observar. Qual é a grande diferença assim que você sente de um país que você era, do Rio Grande do Norte, ali o Nordeste brasileiro, maravilhoso, tal, praias, calor, né, aquele jeito do nordestino de acolher todo mundo, né, tal, Comida. e ir para um país tão novo assim, né, tão diferente do nosso. Qual é a grande diferença assim que você sente do Brasil para a Namíbia? A questão burocrática. As leis do país, algumas delas são muito arcaicas, muito atrasadas. Então você se depara com algumas coisas que você, como é isso aqui é como se fosse 1970. As leis ainda são, a Constituição ainda está se formando. Então essa é uma parte bem complicada. Ainda existe algum resquício dessa parte que ela era da África do Sul, né? Porque a Namíbia Totalmente. era
pertencente à África do Sul e agora foi da Namíbia. A Namíbia conseguiu sua independência, mas não conseguiu se separar da África do Sul. Somos totalmente dependentes da África do Sul. Para tudo. Comida, gás, eletricidade, tudo. Não sei se você soube, pouco tempo atrás teve alguns problemas na África do Sul. A gente aqui sofreu muito porque faltou comida nos supermercados. Vamos falar um pouco aqui, Alcineide, sobre esse sistema de saúde. Você já publicou sobre isso no seu Instagram e no Brasileira Sem Fronteiras. Como é que é esse sistema de saúde? Como é que a África enfrentou a pandemia? Como é que foi a vacinação na Namíbia nesse período difícil que nós estamos vivendo no mundo? A gente tem uma população muito pequena, que isso ajudou bastante na pandemia, porque e outro fator, aqui as pessoas não vivem tão aglomeradas, ainda não é um em cima do outro. A população pequena, mas esse fato, então a gente conseguiu ir levando muito bem. Daí quando o país começou a abrir para turismo e tudo mais, aí e principalmente os jovens, que foi o maior problema daqui, porque queriam festas, que queriam sair. Do nada começou a ter casos e casos e as coisas começaram a entrar em colapso. Daí a população viu que realmente era verdade, porque muita da população não acreditava que era tão ruim assim. Quando começou a faltar leitos, quando você não tinha atendimento, quando faltou paracetamol na farmácia, aqui, aí as pessoas tomaram uma consciência maior e começaram a se vacinar, porque no começo não queriam. Não aceitavam também a vacina, não achavam Não. que... Não. Aí entra num fator que é bem complicado, porque a população negra falava que era causada. Aqui tudo é muito pisar em casca de ovo. Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. E a população alemã não queria, porque são contra vacinas. Os africanos mesmo não foram tão problemáticos, mas os alemães começaram o problema. E aí as tribos continuaram. Quando todo mundo começou a ficar doente e morrer, porque tivemos um dos maiores números de mortes. Se você calcular o número de população e de mortes, daí as pessoas, opa, é sério, vamos se vacinar. E agora não, agora já está tudo abrindo, quase não tem casos, quase não tem mortes. E como é que é o sistema de política da Namíbia? Estão te perguntando assim se tem corrupção aí. Como é que é o sistema de política da Namíbia? E uma coisa que eu aprendi viajando muito no mundo, não importa onde você vá, vão ter... Ser humano é corrupto, não importa a nacionalidade. Não tem jeito, né? Punem, se tornam públicos, têm consequências, mas não deixa de acontecer. Ainda tem resquícios do apartheid, desse regime que a África sofreu muito? Ainda tem resquício disso? Sim. Eu costumo falar que a ideologia do Mandela só funcionou para livros e filmes. E para alguém entender isso, vai ter que vir para cá e viver os dois lados da história para entender. E como é que é o sistema de saúde, de educação? A educação, as escolas namibianas, como é que funciona o sistema de educação disso? Eles seguem o sistema europeu, né, o Cambridge. As aulas começam em janeiro e vão até agora, meio de dezembro. As melhores marcas nos exames de ensino médio e high school pertencem a escolas públicas que já foram privadas, mas foram tornadas públicas. É bem diferente do Brasil, é bem mais avançado. E tem, assim, aula de alemão, é aula de inglês, é aula de africanês, é o quê? A minha enteada ia para uma escola que ela tinha inglês, o idioma oficial, ela precisa disso para a universidade. Afrikaans, que era a segunda, alemão, a terceira. Ainda a escola oferecia a quarta e a quinta opção, que era português e mandarim. Ainda tem mandarim, nossa. Tem uma escola aqui que dá mandarim. E tem outras escolas que dão português como uma quarta língua.
Depende de onde você está. A cidade vizinha, ela tem uma influência portuguesa muito grande, que é a cidade Porto. Então, a maioria das escolas lá oferecem algumas... não vamos considerar grandes aulas, mas introdução à língua, vamos falar assim. Vamos falar um pouco assim de histórias engraçadas. Que perrengues a Alcineide já passou na Namíbia? Que eu já vi um Pode post contar o de seu falando ontem? sobre isso. Ontem a gente teve um icônico. Meu marido foi fazer o teste do Covid, eu esperando o resultado. A gente liga, eles não têm nada. Eles não têm nenhum registro do que o meu marido foi lá fazer o teste. Nem sabe. Não tem registro. Se não fosse o comprovante que a gente tinha de pagamento do teste, não tinha nenhum registro. É bem... E como é que é? Conta mais histórias aí pra gente. Eu vi você falando muito de perrengues, de coisas diferentes. assim que eu vim morar aqui, a gente demorou a se acostumar que depois de 8 horas não tem nada aberto. Todos os supermercados, o último supermercado fecha às 8, os outros fecham às 6. Os restaurantes recebem ordem da cozinha até 10 horas, na época assim, de grandes, na época turística. E agora é 9h30. Se você chegar lá 9h30, eles nem deixam mais você entrar. Não ter vida à noite, acho que foi a coisa mais difícil de se acostumar. Sem farmácia de 24 horas, sem supermercado de 24 horas. É um país como se fosse o interior. Literalmente. A capital do país parece cidade interior. Só é grande, só tem prédios, mas se comporta como cidade interior. Então, assim, ficar doente 9 horas da noite não tem essa. Vai para o hospital só. Não tem aquele de precisar uma farmácia, tem um lugar aberto, não. O legal é que aqui os postos de gasolina sempre tem alguma coisa que você pode ir lá, tipo leite, pão, mas se não for, não. Tem que se programar. E, assim, você é do interior do Rio Grande do Norte, que você me contou. A Namíbia parece ser o interior da África. Foi fácil, então, assim, a adaptação em relação, tipo, interior a interior? Eu morei na Nigéria e eu sou completamente apaixonada por aquele país. Eu sou alguém que é muito fácil de se adaptar. Me dá o que eu tenho, você me oferece e eu vou me adaptar com aquilo. Então, vão ter dias que eu vou querer, não gostaria de estar aqui, claro. Mas tem um fator na Namíbia, e por incrível que pareça, tinha na Nigéria, por mais que as pessoas não acreditem em mim, eu me sentia segura na Nigéria. Aqui eu me sinto muito segura. Uma coisa que no Brasil eu não tinha. Você tem medo de andar na rua no Brasil. Você tem medo de estar com o celular na rua no Brasil. Aqui não existe isso. É muito seguro. A segurança é bem boa aí nesse aspecto. A Solange também está te perguntando aqui, que você mora, como é que fala isso? Swakopmund? Swakopmund. Vou falar um fato engraçado que o meu irmão aprendeu a falar o nome da cidade. Ele não conseguia falar. Num dia ele falou, eu já sei como eu vou falar. Eu falei, fala aí, só há um copo no mundo. Só há um copo no mundo. Só há um copo no mundo. Então, quando alguém não consegue pronunciar, eu lembro disso e falo. E talvez seja, junto com Windhoek, que é a capital da Namíbia, as duas cidades maiores, né? Sim, eu moro na cidade polo para o turismo. Windhoek, apesar de ser capital, não tem muito a oferecer. Tá, tem os monumentos históricos, tem catedrais, tem museus, mas é uma capital que não oferece muito o que se fazer. E quem vem para turismo na Namíbia tem que vir preparado para andar bastante de carro e para andar bastante em estrada de barro. Porque aqui tudo é longe, tudo tem que dirigir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Você tá falando que você saiu da sua cidade para Windhoek e voltou para sua cidade, foi um percurso de 5 horas, né? Ontem eu viajei ontem, a gente saiu daqui já à noite, já à tardinha, então demorou mais para chegar lá. E hoje 5 horas de volta do aeroporto para minha casa. E aí a Solange está te perguntando como é que é a população, qual é o tamanho da população, quase 2 milhões e meio de habitantes. Não chega a 3 milhões.
E assim, você fala aí de dirigir para tudo que é lugar, tal. Se eu quisesse ir para Namíbia agora, que passeios turísticos a Alcineide recomendaria? Que a gente fala assim, vamos para a África, vamos fazer um safari, né? E eu acho que é muito mais do que isso, né? É, eu vou tirar. Fazer safari, você tem que gostar de animais, porque se você não gosta, não é uma coisa que você vai aproveitar. Tem que ter paciência, porque tudo aqui é muito longe. É, o que eu aconselho? Eu acho muito lindo o Solstice, que é as dunas vermelhas, um lugar de uma floresta petrificada, que era um lago e que secou e o calcário entrou nas árvores e as árvores viraram concreto. Acho muito bonito. Fish River Canyon, que é o cânion mais antigo do mundo, o segundo mais antigo do mundo. Etosha é legal, mas você dirige bastante para ver muito pouco, porque é um parque muito grande e muito aberto. Eu aconselharia safaris menores, que você não precisa ficar tantas horas no carro e que você vê tudo, porque você vai ter um guia turístico. Essa é uma grande diferença. Você fazer safari você mesmo, você não tem a experiência de saber onde os animais vão estar. Então, o que vai acontecer? Você vai dirigir por horas e não vai ver nada. Ou você vai dirigir onde eles chamam waterhole, uma lagoa artificial causada pela chuva. E você vai tentar lá esperar os animais virem. Quando você vai para safaris menores e vai com guia, eles se comunicam, então você vê mais animais. Então eu aconselharia fazer Erindi. É o meu safari favorito aqui. E você mora numa cidade costeira. Tem praias aí? Como é que é essa praia aí que tem aí? Tem praia de pedra e de areia congelada. A gente aqui sofre com a correnteza de Benguela. Ela vem do sul e ela toca, quase que toca aqui Swakopmund. Então, isso causa com que as águas fiquem muito geladas o ano todo. Não importa a estação, a água é gelada. Entre 9 a 14 graus. Nada, nada parecido com a Praia de Pipa, né? Não, nada. Nossa, nada. Aí cheguei Você aqui, é fui mais correndo, suspeita do que você. entrar na água e a água. E muita pedra. Muita pedra, muito Recife, então é bem perigoso. Tem muito brasileiro morando aí? Você encontra muito brasileiro morando aí? A cidade vizinha moram algumas famílias que pertencem. O pessoal veio para cá, os maridos, a Marinha brasileira treina a Marinha namibiana. Então, a cada 24 meses ou 12 meses, eles trocam essas famílias. Então, constantemente, a cidade vizinha, fora os portugueses e os brasileiros, dá a impressão que está dando a rota no Brasil. Porque tem bastante. Porque vem o marido, vem mulher, vem filhos, então tem mais. Turista, não vi tanto. Até hoje, muito poucos turistas eu vim para cá. O pessoal que vem para safari prefere ir para a África do Sul. Porque é mais barato, vamos falar assim, porque você vem no voo direto de São Paulo para a África do Sul. Você vai ter que fazer conexão para vir para cá. E então, por essa razão, menos gente vem para cá. Aqui é mais europeus. E assim, como é que é o custo de vida? Você já também fez um post sobre isso. Como é que é o custo de vida? Você considera um custo de vida alto, baixo? E a gente vê assim notícias, por exemplo, pessoas que dizem que o custo de vida da Namíbia é alto porque ganha-se muito pouco, né, para o que se gasta. Como é que é esse custo de vida? Eu avalio da seguinte forma: estrangeiros já tendem a ter custo de vida mais alto, porque você tenta ter a sua cultura no país. Então você tem a sua gastronomia vai se tornar mais cara por isso, porque tudo que é importado é mais caro. Mas custos de vida, sim, porque o salário é muito baixo. E se eu comparar com o Brasil, algumas coisas eu falar assim, não é tão caro. Mas para aqui, sim, todos consideram muito alto. E o que tem de mais interessante na culinária namibiana? Eu vi um rapaz colocar no YouTube que havia um prato de filé de zebra. O que tem mais de interessante nessa culinária?
Zebra, oryx, kudu, springbok, eland, impala, ostrich. Algumas tribos comem girafa. Então, não é muito minha praia, porque eu não gosto de carne vermelha. Mas para quem gosta de carne, esse lugar aqui, eu costumo falar que as pessoas aqui comem carne, com carne e de sobremesa carne. Mas a maioria é carne de caça, que é muito barato. E tem assim, uma influência muito grande da culinária alemã. Como é que é A isso? cidade onde eu moro, sim, bastante. Muitos restaurantes têm. Namíbia, a culinária namíbia, se não for carne, se for assim, brai, eles chamam churrasco de brai, e poike, que é um tipo de guisado, não tem muito. Então, a culinária é baseada na influência europeia e portuguesa, britânica, alemã, a maior de todas. A África do Sul entra com o brai e o poike, que é de lá. Você disse aí que tem umas coisas que se for fazer churrasco em determinada hora, em determinado dia, tem que se planejar. Não dá para tipo ligar no sábado de manhã, amigos, vamos fazer um churrasco, e tal. Não. Aqui, depois de 1 hora da tarde nos sábados, domingos e feriados, os supermercados fecham para você comprar bebidas. Eles literalmente põem grades e cadeados, porque você não pode. Você consegue consumir em bares e restaurantes, mas sempre tem um lugar que você consegue comprar. Não é que assim, 100%. Só que eles fazem isso. Aqui, o maior crime do país é passion crime, crime da paixão. As pessoas bêbadas brigam, o marido briga com a mulher, e eles fazem isso para tentar diminuir esse tipo de crime. E Não que, funciona que é bem. aquele prato? Que é aquele prato lá que você brincou que a cura do corona estava na minha frente e eu não vi, que é o corona cure. A gente foi tomar café, né? Aquela cultura europeia de tomar café, de ir para um lugar só tomar café. Aí eu pedi um café e eu fiquei olhando o menu, porque ultimamente eu tenho tentado notar uma coisa aqui. Aqui na Namíbia você não consegue ser vegetariano e vegano. Hum, Eu procurando no cardápio se tinha opção para vegetariano e vegano, então não tinha. Daí eu me dei conta com a cura do corona, que na verdade é um suco de laranja com gengibre, limão. Eu achei muito engraçado. Propaganda é a alma do negócio. Problema resolvido. Toma o suco corona cure. Ninguém pega o Covid. É só mais uma de tantas que a gente ouviu. Toma É, água quente com gengibre, toma água quente com limão. É. chá, né? Aqui era uma moda de água quente com limão e de gengibre. E é, a gente está vivendo um mês aí que é um mês muito importante para as mulheres, né? Você fez um ensaio lindo aí com flores tal em relação ao câncer de mama. Como é que é esse câncer de mama aí na Namíbia? Existe um incentivo para isso? Como é que é isso? O que eu aprendi em todos os lugares que eu vivo. No Brasil, o incentivo é bem maior. Eles focam mais e eles incentivam as mulheres a partir dos 40 anos. Aqui eles incentivam a partir dos 50 anos. E, tipo assim, não é tão visado. Eu tentando divulgar, eu tenho umas amigas aqui que são survivors, né, sobreviventes, e a gente sempre está fazendo alguma coisa. Quando a gente descobriu que ela tinha câncer, a gente começou a ir para corridas, para café da manhã, isso e aquilo. E nós mesmos aqui tentamos começar alguma coisa, mas não tem o incentivo, não tem a divulgação, não tem aquela ênfase que tem no Brasil, infelizmente. E se você for avaliar o número de mortes no país, é muito alto. Tá, comparando casos com a população, até parece nada. Mas quando você compara casos e número de mortes, ele é quase 49% de número de mortes. Porque as pessoas só descobrem muito tarde. Eu acho que tem também uma outra doença aí que a gente já não se fala mais no Brasil, que foi a AIDS, né? A África também passou um pouco disso. Você sente que tem estatística em relação a isso? A gente quase não vê falar, acredita? Mas tem,
No Brasil, eu já vinha falando disso, na década de 90, a gente tinha grande divulgação. Então, a gente tinha na escola, a gente tinha na TV, a gente tinha no rádio. Isso ajudava. Com o passar dos anos, não é que a doença sumiu ou diminuiu, a gente só deixou de lado. Então, o número de casos de pessoas jovens aqui com AIDS é bem alto, porque eles não tiveram, fala assim, jovens entre 16 e 20 anos, depois dos anos 2000, porque eles não tiveram esse trabalho maior de conscientização, só deixaram de lado. Então, o número voltou a crescer. E falando um pouco mais de parte agradável, assim, como é que é a música namibiana? Eles gostam da música brasileira? E você falou que eles são apaixonados por futebol. Como é que é o esporte aí? Né? A gente sabe que eles são bons em cricket, né? Que é um pouco da influência britânica. Mas eles jogam futebol, eles estão nas eliminatórias da África, né? Estão jogando aí na eliminatória da África. E como é que é isso aí, essa paixão pela música e o esporte? Cada tribo tem o seu estilo de música. As músicas tribais são lindas. Você vai ter alemã, você vai ter africanos. Eu sou apaixonada por country. E country africano é maravilhoso. Mas cada um com sua música. Mas eu gosto bastante. E são músicas, falando particularmente, que são leves, sabe? As últimas músicas do Brasil, para mim, são um pouco pesadas. Então, eu já não curto tanto. As músicas aqui ainda são leves, então é gostoso de ouvir. E esporte, infelizmente, se você não tem como custear esporte, a Namíbia não tem tantos incentivos assim. Não tem jovens praticando, não tem incentivo para jovens. Falta aquele incentivo, aquelas ONGs, aqueles clubinhos, sabe? Que a gente sempre tem no Brasil para descobrir novos talentos. Então, se você não tem como você bancar, não acontece. A gente tem uma amiga aqui que ela é campeã sub-17 de corrida de obstáculos, que é 400 metros rasos. Nossa, muito boa. Mas não tem um futuro no esporte porque é limitado tudo aqui. A gente não vê, por exemplo, a Namíbia brilhar em atletismo como Quênia brilha, África do Sul brilha, Zâmbia brilha, né? Etiópia. Infelizmente, nesse sentido, sim, falta incentivo de grandes empresas e também do governo. Eu vou dar um alô aqui para algumas pessoas que estão te mandando saudades. Sarinha e Jorginho de Monte Alegre, meus amigos. Essa é a cidade em que eu cresci. Eu nasci em uma cidade interior e eu cresci em Monte Alegre, que fica vizinho a Natal. E a MC Cristina 2018 tá falando, Neidinha, um cheiro, saudades. Neidinha é um apelido carinhoso que as pessoas têm meu. E também a pessoal do Oman, Humanizando, que participa com você lá no Brasília Sem Fronteiras, também está aqui com a gente. Beijo para todo mundo. E fala um pouquinho assim, o que um brasileiro teria que fazer para morar na Namíbia? O que você fez para morar aí? Você morou na Nigéria, casado com um britânico, você foi aí por causa do trabalho do seu marido, mas o que um brasileiro teria que fazer isso? Primeiro que aqui não é aquele país que você vem para fazer a vida, para ganhar a vida. Emprego é muito difícil, o custo de vida é muito alto. Para o visto também, eles são bem restritos com relação a visto de trabalho, residência. Eu vim para cá através de uma empresa que já resolveu tudo, visto tudo. É fácil vir assim. Mas para você vir sozinho, que nem as pessoas vão para outros países, tentar a vida, aqui infelizmente não acontece. Porque falta trabalho para os locais. Então, para quem vem de fora... E num país tão difícil assim, o que fez apaixonar-se pela cultura africana, Nigéria, Namíbia, e mais? Eu uso muito a Nigéria por esse exemplo. Eles têm um dos piores estilos de vida, sabe? Falta tudo, falta. Eu vi gente comer rato. É muito difícil de explicar.
mas eu nunca vi gente tão feliz na minha vida. Não tem nada. Mas eu nunca vi gente dançar, cantar na rua tão feliz. Sabe aquela energia de assim, eu não tenho nada, mas eu tô feliz, eu te dou o melhor que eu tenho de mim. E é isso que fez me apaixonar pela África. Não adianta quão ruim seja. Essa energia, essa vibração que me encanta. Claro, sem falar que eu sou louca dos animais, então eu vim morar no lugar certo. A paixão pelos animais que tem de tudo, né? Tem zebra, tem girafa, tem alce, tem leão, tem elefante, né? Nossa, Eles têm, hoje na estrada a gente viu macaco, a gente chama pumba, mas é o que você chama aquele javali africano, né? Aqui a gente só chama pumba. Oryx, kudu, girafa. Dirigir já é para onde você for já é um safari. eles têm alguma adoração por algum animal? Tipo assim, a Índia idolatra a vaca, né? Como a gente vê nas novelas que falam da Índia. Eles têm adoração por isso, de algum Não, animal ou não? não, não, nenhum. Eles têm o símbolo do país, né? Que é o Oryx, que é um animal símbolo do país, mas nenhuma adoração. Para eles é só comida. É mais alimento do que propriamente dito É. uma adoração pelos Não. animais. E você vai ter gente que, infelizmente, só vão ver animais como comida, que é uma parte bem difícil daqui. Você tem algumas pessoas que tentam conscientizar. Aqui ainda existe fazenda de caça, você paga para ir para caçar, sabe? Nesse sentido, a gente tem os maiores. Aqui são os americanos que vêm para cá e pagam fortunas para matar leão, elefante, girafa. E tem fazendas que tem. No começo eu achava bem difícil. Daí um gerente de uma dessas fazendas me falou: esse é o produto que a gente tem para vender. Se a gente não tem isso para vender, a gente não vai ter como pagar funcionários, não vai ter como pagar. É um efeito dominó. Se você tira isso daqui, muitas famílias vão sofrer. Então, infelizmente, é o produto que tem para o mercado. Bom, Alcinete, foi ótimo a gente conversar sobre a Eu Namíbia. adorei. Obrigada. Te Muito, muito, agradeço muito muito obrigada pelo convite. ter aceito o nosso convite, participar do Que País é Esse. E te faço uma última pergunta, que é a nossa pergunta tradicional. O que que você mais sente saudade do Brasil? Hoje eu vou falar para ti que é minha sobrinha, que é descobrir minha maior paixão. Se você me perguntasse isso há 2 anos, eu ia falar que era sapo, que era algumas comidas. Claro que eu sinto falta da minha família e tudo mais, mas hoje, número 1 é a minha sobrinha. Valeu, pessoal. A Alcinete fica por aqui. A nossa live está gravada. Quem quiser assistir novamente, vamos dar a nossa agenda. Dia 1º de novembro, que a gente ia conversar no dia 29, passou para o dia 1º de novembro. Nós vamos conversar com Gustavo Sor, um internacionalista que mora no Panamá. E no dia 5 de novembro, nós vamos estar com a Gabi, do Líbano. Então não percam nossas próximas lives. Um grande beijo, Alcineide. Tchau, Brasil. Tchau, Namíbia. Obrigada, fica na paz.